Já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4, lembrando as meninas de 4 a 17 anos que queiram participar do Miss Estado do Rio de Janeiro Infanto Juvenil 2019. As inscrições estão abertas e elas são por tempo limitado e deve ser feito na rua Muqui número 9, no Estúdio de Beleza Jorge Costa. Deve comparecer a criança ou a jovem, não precisa comparecer, só o responsável, levando uma foto 3x4 e fazer a inscrição. A gente deve terminar a inscrição no final do mês de maio, então vá correndo ao Estúdio de Beleza Jorge Costa, na rua Muqui número 9, faça já a sua inscrição. Lembrando a vocês que o convite permanece aberto para que vocês conheçam a estação do Chopp Terê, que fica exatamente dentro do Atos Hotel. É um lugar muito bacana, com promoção de batata frita e chopp à vontade. Eu tenho certeza que você vai adorar. Se você não conhece, vá conhecer a estação do Chopp Terê, que fica dentro do Atos Hotel, o hotel mais charmoso da nossa cidade. Bem, gente, para muitos que não sabem, dia 30 de abril, é o Dia Nacional da Mulher. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, todo mundo sabe disso. Poucos sabem que no dia 30 de abril, que é pouco difundido no Brasil, se comemora o Dia Nacional da Mulher em função do empoderamento e de quem vem à frente dessa questão do empoderamento feminino. E para falar sobre os preventivos que a mulher precisa fazer e nunca esquecer de fazer, lembra-se do dia 30 de abril e do dia 8 de março. E para falar sobre esse assunto, está ao meu lado o Dr. Gustavo Gama. Boa noite, doutor Gustavo, tudo bem? Boa noite, Luiz, tudo bem? É um prazer sempre recebê-lo. Um abraço no seu pai. Obrigado, o prazer é todo nosso. O prazer é nosso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, desse dia especial, que também é tão especial quanto o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. No dia 30 é o Dia Nacional da Mulher, em função do empoderamento feminino, das causas políticas que a mulher levanta, mas principalmente pelos cuidados que ela tem que ter com o seu próprio corpo. Sim, exatamente. Até para a gente, lembrando então que o dia 8 de março é o dia que a gente considera um dia mais importante para a mulher ao longo do ano em relação aos seus cuidados pessoais, em relação à preocupação com saúde e tudo mais. O dia 30 é sempre mais um dia para poder reforçar a importância da mulher dentro da sociedade. Né? Sim, exatamente. A mulher como uma pessoa importante, uma figura importante, em que não tem que ficar por trás do homem, que ela tem que estar tão presente quanto, e com atuações importantes, seja na questão de nível profissional, pessoal, social, político, né? Da força que a mulher tem para poder ter a capacidade trabalhista tanto quanto o homem. E para ela poder ter essa força toda, obviamente, ela precisa de saúde. Sem dúvida. Né? E essa é a nossa função aqui, dar um pouco de orientação em relação aos cuidados que devem ser feitos, aos exames diagnósticos que a gente tem que fazer para a mulher se tornar, continuar saudável para que possa lutar pelos seus direitos. Né? Muito bem. Eu tive com você aqui no dia 8 de março, falando sobre essa questão do preventivo, e passou-se alguns meses, na verdade nós estamos no mês de abril, e eu queria que você reforçasse esse pedido para que as mulheres fizessem os autoexames, inclusive da própria mama, para diagnosticar câncer e possíveis tumores, para evitar que ela venha ter consequências no futuro. Então, cabe a você, como médico ginecologista, que é conceituado, como toda a sua família, inclusive seu pai, que você orientasse essas mulheres. Então, hoje eu vou pedir para você se dirigir para a câmera e falar diretamente com elas. Aquela câmera ali que está na sua frente, porque é para elas que a gente está fazendo esse primeiro bloco. Sim, exatamente. Então, assim, quando a gente lida com a questão do diagnóstico de câncer, a gente tenta, a mulher, felizmente, dos tumores mais comuns que nós temos na população geral, as mulheres, existe envolvimento principalmente do câncer de mama, em que é uma lesão que é possível de ser diagnosticada de forma precoce. Então, quando a gente usa a expressão prevenção ou preventivo, na verdade, o nosso grande objetivo é fazer o diagnóstico cada vez mais precoce de alterações que possam ser detectadas de uma fase ainda inicial, preferencialmente ainda de uma lesão precursora do câncer, ou seja, uma lesão que ainda não se tornou um câncer, mas que poderia vir a virar câncer. Isso a gente vê de forma mais evidente no câncer de colo uterino, mas a mama é o local de maior incidência do câncer na mulher. Então, eu gosto muito de focar em relação ao câncer de mama, e a forma da gente fazer, a melhor forma de fazer o diagnóstico precoce é através da mamografia. Então, a mamografia é muito importante. A recomendação do Ministério da Saúde é que a partir dos 50 anos ela seja feita de forma anual por todas as mulheres. Para quê? A mamografia consegue detectar pequenas microlesões que inicialmente que a gente não consegue perceber no exame físico.
Deixa eu até interromper um pouquinho, doutor Gustavo. Muitas mulheres reclamam que na mamografia aperta muito o seio e que dói demais. Sim, Eu queria que você falasse sobre esse assunto, porque muitas que falam, eu vou fazer a mamografia, mas eu tenho horror àquele exame porque a mama é meio prensada, não é isso? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Infelizmente, né, muitas das vezes alguns exames são desconfortáveis. O próprio exame de Papa Nicolau preventivo, o exame ginecológico também não pode ser considerado um exame que não seja desconfortável. Assim como para o homem, o exame físico, para o homem, o rastreio da próstata também é um exame que é desconfortável. É desconfortável. Através de toque, doloroso e tudo mais. A mamografia é da mesma forma. Para colocar a mama no mamógrafo, a gente precisa que a gente coloque o máximo possível de tecido mamário dentro do aparelho, porque o que nós vamos fazer é como se fosse um raio-x realmente, né? É um raio-x da mama, então a gente precisa ter a cobertura no máximo possível do tecido mamário. Sim. Então, e o aparelho tem que apertar uma mama contra a outra para a gente poder ter que o nosso filme que é editado seja um filme adequado para que a gente consiga avaliar a maior parte possível desse tecido, para ter certeza que a gente não vai ter nenhuma área exclusa da nossa imagem. Sim. Então, infelizmente, não dá para pegar só a ponta da mama ou só uma borda da mama, porque a lesão não tem que ser, a mama tem que ser vista por completo. E, dessa forma, a única forma que a gente tem é de apoiar totalmente a mama por completo, ou seja, o tecido mamário todo, com a musculatura encostada no aparelho. Mas, por exemplo, num caso de uma pessoa ter um tumor e justamente nessa mamografia pegar nessa parte, não é bem doloroso? Sim. Ela pode ser dolorosa a sensação realmente do exame. Mas a gente não tem outra opção a ser feita, uma opção menos invasiva do que essa. Na verdade, esse já é um exame não invasivo. A ultrassonografia seria uma ótima opção, porque a gente usa um transdutor com gel, em que a gente passaria sobre a mama. Só que são técnicas diferentes de diagnóstico. A ultrassonografia ela é muito falha para detectar lesões, principalmente as lesões mais precoces. Uhum. Os tumores maiores, a ultrassonografia consegue ver bem. Sim. Mas da mesma forma como a gente consegue palpar também. Exato. O nosso objetivo é pegar aquelas lesões em que não são palpáveis, que a gente não consegue visualizar, que a gente não consegue ver a olho nu e nem sentir no exame físico. Uhum. E para isso, a gente precisa ver a mama por completo. E para ver a mama por completo, a única opção que nós temos realmente é de usar a mamografia e dessa forma tem que ser puxando a mama para poder cobrir todo o aparelho. Vocês vejam que é o seguinte, a gente tenta até minimizar o desconforto, mas é necessário, por isso que eu fiz a questão da pergunta, porque muitas mulheres falam, mas Luiz, aquilo dói demais, aperta muito, a mama, mas gente, é aquele negócio, não tem outro jeito de ir a fundo no problema se não for dessa forma. Eu gosto sempre de frisar que, assim, infelizmente, né, entre aspas, a gente diz que é um sofrimento anual. Uma única vez, o exame ele não tem que ser feito mais de uma vez, com exceções, as pacientes precisam repetir esse exame de 6 em 6 meses, ou com intervalos mais curtos, mas, em geral, para a grande maioria da população, o exame vai ser feito anualmente. Então, é um único sofrimento no ano por uma boa causa. Sem dúvida. A gente podendo fazer o diagnóstico precoce, o tratamento ele é menos invasivo, ele é menos mutilador, porque muitas vezes o tratamento do câncer de mama é com a retirada da mama. A gente conseguindo fazer o diagnóstico precoce, a gente consegue fazer o tratamento local, retirada somente daquela lesão que está acometida e preservando, obviamente, a estética feminina. Muito bem. E na questão interna, que é a questão vaginal, como é que funciona? Sim, aí nós temos o famoso Papa Nicolau, o exame de preventivo, né, que é o exame de rastreio para câncer de colo uterino. As mulheres estão mais habituadas a isso, é um exame que também não deixa de ser desconfortável em posição ginecológica. Nós precisamos fazer o exame especular, né, que é o conhecido bico de pato, para poder visualizar o colo do útero. E a gente faz um raspado do colo do útero, ou seja, a gente consegue, com o nosso aparelho, pegar algumas células, e essas células são analisadas em laboratório para ver se a gente tem alterações, se essas células são comparadas com células normais e se existem alterações que possam preocupar, que possam evoluir futuramente com câncer de colo. Ou seja, nós fazemos detecções precoces das alterações bem iniciais para tratá-las para que elas não tenham uma evolução para o câncer de colo uterino. Muito bem. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Muitas mulheres conversam, a gente fala sobre todos os assuntos. Meu programa é um programa que leva todos os assuntos até você, moda, beleza, cultura, enfim, até a medicina em si. E tem muitas mulheres que falam o seguinte, que tem dúvidas em relação a isso. Quando é detectado
o câncer dentro na parte vaginal, no caso de colo de útero, que é obrigado, retirado todo esse útero, essa coisa toda, e se existe um preventivo para não envelhecimento, se isso é um mito, porque quando tira o útero, na verdade, as mulheres ficam muito preocupadas com o envelhecimento precoce, e a questão dos hormônios, da reposição do hormonal, etc. Como é que funciona isso, doutor? Sim, na verdade, o tratamento do colo do útero ele tem algumas fases. Nessas lesões iniciais, a gente faz o tratamento exclusivamente do colo do útero, retirada de um pedaço maior do colo do útero. Caso haja necessidade, tem que ser tirado o útero por completo. Sim. Tá? E quando isso acontece? Sim. Na verdade, aí a questão hormonal está ligada aos ovários. Sim. Tá? Dependendo da idade da paciente, a gente pode preservar os ovários que continuam produzindo a questão hormonal para a paciente, evitando com que ela entre na menopausa. Então, existem formas da gente, dependendo do tipo de câncer, é possível que permaneçam os ovários, evitando esses sintomas da menopausa, que são esses sintomas do envelhecimento. Só que, da mesma forma, caso haja a necessidade da retirada também dos ovários, provavelmente a gente não vai poder fazer, isso vai depender de caso a caso, a reposição hormonal. Então, em algumas mulheres, há a indicação da reposição hormonal para poder aliviar esses sintomas do envelhecimento, esses sintomas da menopausa, mas alguns tipos de tumores a gente não pode fazer também a reposição hormonal. Aí, infelizmente, a gente tem que ter medidas não farmacológicas, ou métodos naturais, para tentar amenizar esses sintomas da menopausa, esses sintomas do envelhecimento que eles acontecem. Muito bem. Então, no próximo dia 30, a gente lembra mais uma vez que é o Dia Nacional da Mulher, que fala do empoderamento, da parte da mulher como mulher dentro do mercado de trabalho, a mulher que luta, que é independente, uma mulher politicamente envolvida, enfim. Então, na verdade, a gente chama atenção para esse dia para lembrar a mulher, a você, mulher que está nos assistindo, que é necessário fazer esse preventivo para evitar que haja consequências. E por isso que eu peço ao doutor Gustavo Gama que convide essas mulheres para fazer esse preventivo. Sim, isso é super importante. Sempre quando a gente lida com a questão ginecológica, existem alguns mitos e, principalmente, vergonhas em relação a isso. Muitas das vezes as mulheres deixam de procurar ajuda por vergonha, por se sentirem desconfortáveis, já que a gente lida com partes mais íntimas, né? Então, isso é que tem uma coisa que esse bloqueio tem que ser vencido. É importante que tenha uma consulta anual, a gente consiga fazer esse rastreio para o câncer de mama, câncer de colo uterino, e não só para isso. A gente tem que ter uma preocupação nas mulheres, chegando próxima da menopausa, existe maior chance de doenças cardiovasculares, existe uma chance maior da mulher infartar depois de que ela entra na menopausa. Então, rastreio com exames laboratoriais, ultrassonografia, uma investigação completa. A mulher tem que aproveitar o seu ginecologista. O ginecologista, eu sempre digo, é o melhor amigo da mulher. Por quê? É a primeira pessoa que ela tem qualquer sintomatologia, qualquer coisa que ela sinta, ela acaba procurando o ginecologista. E daí consegue ajudá-la, referenciá-la para outras especialidades, para que a gente consiga fazer diagnósticos ou evitar que outras doenças também possam surgir. Então, a consulta anual ao seu ginecologista é super importante para poder conversar sobre questões emocionais, questões sexuais. Então, tirem suas dúvidas e aproveitem esse momento. A mulher é forte e a mulher ela precisa estar forte. A gente estava falando sobre essas questões políticas para poder participar cada vez mais ativamente da sociedade brasileira. É verdade. E quem quiser procurar o Dr. Gustavo Gama, onde que encontra o Dr. Gustavo? Nós estamos na Clínica Gama, no Cosmopolitan Offices, na Prefeito Sebastião Teixeira. É do lado da Riga, é isso? Oi? Do lado da Riga. Não, próximo à Alterdata. Ah, sim, tá. O Cosmopolitan é ali, subindo ali depois Prefeito da Igreja Santa Teresa. Tá Igreja certo. Santa Teresa, exatamente. Isso. Próximo ali à Alterdata, seguindo para Tijuca. E nosso telefone 2742-4370. Bom, eu só tenho a agradecer a sua visita. Realmente é muito importante a gente falar sobre isso, até porque a gente tem que informar as mulheres da importância de tudo isso. Muitas pessoas são muito desinformadas e acabam passando por situações que poderiam ter sido evitadas. Então, a gente chama atenção para o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e para o dia 30 de abril, que é o Dia Nacional da Mulher, dessa mulher empoderada, que tem o seu lugar na sociedade e que está realmente aí disposta a lutar por seu lugar. E isso é muito importante. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Bom, obrigado pela sua presença. Quem quiser conversar com o Dr. Gustavo Gama, nós já demos o endereço. Pode repetir, por favor? Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 354, sala 608,
no prédio Cosmopolitan Offices. Muito Clínica bem. Gama. É bem ali atrás da Igreja Santa Teresa, subindo ali pertinho da Alterdata. Quase em frente, né? Isso, um pouquinho acima. Um pouquinho acima da Alterdata. É isso aí, muito obrigado. Um abraço para o seu pai. Obrigado, Na semana que vem a gente vai estar falando sobre endoscopia digestiva, que é um assunto muito importante e que a gente não pode deixar de tocar porque é um exame muito desagradável, até eu acredito, que seja muito difícil, mas que é muito importante para diagnosticar problemas no estômago e nessa área toda de aparelho digestivo, que é muito complicada. Obrigado, doutor. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E você que é uma pessoa tão influente junto às mulheres, isso é super importante. Muito obrigado pela sua presença e pela sua generosidade. Bom, gente, não sai daí que depois do intervalo dos comerciais eu volto ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa e nós vamos falar sobre os idosos. Muito importante cuidado com os idosos. Você que tem idosos, que coloca acompanhante em casa para cuidar, tem que ouvir essa entrevista. Já já a gente volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Até já.